Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que estão? Tudo certo? Tudo indo? Muita dúvida no conteúdo de termoquímica? Nesse vídeo, vou estar fazendo com vocês 3 exercícios referente ao estado padrão de uma substância, entalpia padrão de formação e entalpia padrão de combustão. Vamos lá? Primeiro exercício diz o seguinte: o calor de formação é a variação de entalpia observada na formação de 1 mol de moléculas de um composto a partir dos elementos em seu estado padrão. Essas condições são melhor explicadas em... Essas condições são as condições no estado padrão de uma substância pura. E quais são as condições no estado padrão de uma substância pura? Temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, e quando a substância tem alotropia, é no seu estado alotrópico mais estável. Isso é uma questão de assinalar que eu trago para vocês. E a resposta que vocês irão assinalar é aquela em que tem temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, estado alotrópico mais estável. Está aparecendo na alternativa A. Ok? Essas são as condições no estado padrão de uma substância pura. Exercício 2. O etanol pode ser produzido através da cana-de-açúcar, que mantém um ciclo de produção, constituindo enormes plantações em todo o Brasil. Daí, o porquê deste combustível ser tão importante em nosso país. A cana-de-açúcar é a única fonte de etanol. Este pode ser produzido a partir de grãos, milho, soja, beterraba, entre outros. Aliás, esses são os recursos renováveis usados em países como os Estados Unidos, por exemplo. A importância do uso de biocombustíveis está em abaixar os níveis de monóxido de carbono, CO, liberados pela combustão incompleta da gasolina. CO, monóxido de carbono, é o gás causador da poluição fotoquímica. Ele surge a partir da queima de combustíveis fósseis, sendo assim, o etanol não entra na lista dos responsáveis pela emissão desse poluente. Sobre a equação química que representa a formação do etanol, a afirmativa incorreta é... Gente, formação do etanol. O exercício trouxe para vocês a equação química de formação do etanol? Não trouxe. Mas vocês têm que responder em relação a ela. Daí o que vão fazer? Vocês vão fazer a equação química de formação do etanol. Já expliquei isso em um outro vídeo para vocês. Como que a gente escreve a equação química de formação de uma substância? Vamos formar. Então, se eu vou formar, eu vou colocá-la lá no produto. E o produto fica aqui. Etanol. C2H5OH. Ou vocês podem colocar como C2H6O. Isso é etanol. Essa é a fórmula do etanol. Então, vamos formar o etanol a partir, lá no reagente, como eu estou falando da entalpia padrão de formação, vamos colocar as substâncias simples que fazem parte da fórmula do etanol. Quem são? Carbono, então eu vou colocar carbono aqui, mais hidrogênio, vou colocar o hidrogênio aqui, mais oxigênio, vou colocar o oxigênio aqui. E tá pronto. Não está. Por quê? Grafite é o carbono no estado padrão, hidrogênio é H2 e oxigênio O2.
Deu, tá tudo certo? Também não. É necessário fazer o balanceamento. 2 carbonos, 1 carbono. O que tem que colocar aqui na frente? Aqui na frente nós temos que colocar o número que multiplica aquele carbono. Que número é esse? 2. Porque aqui tem 2, lá também tem que ter 2. 6 hidrogênios. Aqui tem 2. Então, nós vamos colocar 3, porque 3 vezes 2 é 6. 1 oxigênio. Aqui tem 2. Então, nós vamos colocar 1 meio. Porque 0,5 vezes 2 é 1. Lembram que eu já expliquei isso para vocês no outro vídeo? Número que multiplica essa quantidade para dar exatamente o que eu tenho lá do outro lado. Agora que eu já tenho a equação de formação do etanol pronta, montadinha, certinha, balanceada, eu vou para as opções, verificar o que está incorreto. Além do carbono grafite, também temos como reagentes o hidrogênio e o oxigênio? Além do carbono grafite, também temos o hidrogênio e o oxigênio. Ok, está certo. O produto é o próprio etanol que está sendo formado? Sim, o produto é o etanol que está sendo formado. Um dos reagentes é o carbono grafite? Sim, um dos reagentes é o carbono grafite. Como eu sei que é o carbono grafite? Porque o carbono existe como grafite e como diamante. É necessário que se coloque a substância mais estável, e a mais estável é o carbono grafite. Para sua formação são necessários 2 mols de carbono grafite. Ok, 2 mols, porque esse número da frente é a quantidade de matéria, o número de mol. 2 mols de carbono grafite. 3 mols de hidrogênio, 3 mols de hidrogênio. E 1 meio de O2, isso mesmo, para formar 1 mol de etanol. Seus reagentes são CHIO. Está errado. Seus reagentes são CH2 e O2. Não é H e O. Aqui o correto tem que ser H2 e O2. Então, qual é a alternativa que não está de acordo com a formação do etanol? A letra E, onde diz que os seus reagentes são CHIO, onde na verdade é CH2 e O2. Entenderam? Ok? Então, dando sequência, questão número 3. A produção de energia que ocorre no organismo humano está baseada essencialmente na reação entre o carboidrato, a glicose e o oxigênio, obtido na respiração. Sobre o que está escrito, responda o que segue. Letra A. Escreva a equação química que representa a combustão completa da glicose. Combustão completa da glicose. Vamos lá escrever? Primeiro, quem é a glicose? C6H12O6. Combustão completa da glicose. Combustão não é formação, combustão é queimar. Então, a glicose não vai vir aqui no produto como foi na questão número 2 com o etanol. A glicose vai vir no reagente, ela é um combustível, vai ser queimada. C6H12O6. Para queimar a glicose, é necessário ter oxigênio, O2. E o que vai formar na combustão, na queima da glicose? Vai formar CO2. Por que CO2? Porque tem carbono no meu combustível. Mais H2O.
Por que H2O? Porque tem hidrogênio no meu combustível. Toda queima em que o combustível tem carbono e hidrogênio vai liberar gás carbônico e água, se for uma combustão completa. Feito? Agora vamos balancear. O que é o balanceamento? A quantidade que temos no reagente deve ser igual ao produto. Cada elemento separadinho tem que analisar. Começamos pelo carbono. Aqui nós temos 6 carbonos. Lá do outro lado vocês vão ter também 6 carbonos. Mas tem um só. O que a gente vai fazer? Vai colocar os 6 aqui na frente, ó. 6 vezes 1, 6. Fechou? Vamos para o hidrogênio. Temos 12 hidrogênio. Lá do outro lado temos 2. Vou colocar o número que multiplicado com 2 fica 12. 6 vezes 2, 12. Oxigênio. Aqui tem 6. E aqui tem 2. Nos reagentes, um total de 8, porque é 6 mais 2. E lá no produto? Esse número da frente multiplica quem vem depois. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 1 é 6. 12 mais 6, 18. Aqui eu já tenho 6. Para 18, está faltando quanto? Ou melhor, quantos? 12. Então, que número multiplicado por 2 vai dar 12? O 6. 6 vezes 2, 12. Está respondida a letra A, onde pedia para escrever a equação de combustão da glicose. Letra B. Qual a quantidade de energia liberada ao corpo humano quando se queima 10 gramas de glicose? Então, vocês vão pegar a glicose, que é essa substância aqui. Essa é a glicose. Diz ali no enunciado que para queimar 1 mol de glicose ocorre a liberação de menos 40 quilocaloria por mol de glicose. E agora a gente vai ter que escrever uma regra de 3. Cada 1 mol está liberando 40 quilocaloria. É isso que eu tenho aqui no enunciado. É o que nós temos. Cada 1 mol está liberando 40 quilocalorias. E o exercício quer saber quantos será liberado quando queimar 10 gramas de glicose. 10 gramas, eu vou botar onde aqui? Se aqui não tem gramas. Eu devo colocar unidade embaixo de unidade para resolver a minha regra de 3. Acontece que 1 mol, lá na tabela periódica, representa quanto de massa para o carbono, para o hidrogênio, para o oxigênio, que faz parte da glicose. Então, nós vamos calcular a massa molar da glicose. A massa molar dessa substância. E como que se calcula? Vamos buscar C6H12O6. O carbono tem 6. 6 vezes a massa do carbono na tabela periódica, que é 12. 72. O hidrogênio tem 12. Aqui tem 12. Vezes a massa dele na tabela periódica, que é 1. 12. E o oxigênio tem 6, vezes a massa dele na tabela periódica, que é 16. Que vai dar 96. Vamos somar? 72 mais 12, 84. 84 mais 96,
180 gramas por mol. Então tá feito. Olha o que nós temos. 180 gramas, cada um mol está liberando 40 quilocalorias, que é o que nós temos aqui no enunciado. 40 quilocalorias, não precisa colocar o sinal de menos, porque o menos quer dizer que está sendo liberado. E cada um mol que libera 40 quilocalorias representa 180 gramas. É isso que nós temos aqui. Cada mol libera 40 quilocalorias e cada mol tem 180 gramas. Está feita a relação. Agora, quando 10 gramas, então vou colocar 10 aqui, são queimados, quantas quilocalorias serão liberadas? Aí nós vamos cruzar, vai dar 180x igual a 40 vezes 10. 40 vezes 10 é 400. Tá multiplicando, vai passar dividindo. 400 dividido por 180 resulta em, vamos colocar aqui, x é igual 400 dividido por 180. Vamos calcular. 400 dividido por 180, 2,22. Então, 2,22 quilocalorias é o que está sendo liberado na queima de 10 gramas de glicose. Certo, gente? Então, para quem ainda estava com dúvida, aqui estão estes 3 exercícios que eu trago para vocês para tirar essas dúvidas com relação à entalpia padrão de formação, entalpia padrão de combustão e também sobre o estado padrão de uma substância. Beleza? Um grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau!